Agora a gente vai voltar a falar de coisa séria, muito séria. Inclusive, como eu anunciei no início, temos a entrevista hoje, ela já está aqui com a gente. É a secretária Aline Câmara, da recém-criada Secretaria da Criança e do Adolescente aqui de Maringá. Secretária, muito bom dia. Seja bem-vinda novamente aqui à Jovem Pan Maringá. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos ouvem. Secretária, eu vou começar com a senhora. Não vai ser diretamente sobre a secretaria o meu questionamento, porque a senhora, quando esteve aqui da última vez falando com a gente, foi sobre um projeto Mais Mulheres no Poder, certo? E aí, a minha pergunta é simples, assim, para a senhora. A indicação da senhora ainda faz parte dessa estratégia do movimento Mais Mulheres no Poder, aquela história do prefeito Ulisses ter uma quantidade de mulheres? Qual que é a percepção da senhora por conta da indicação do nome? Bom, eu acho que a resposta é sim e não. Não é uma indicação direta do movimento, né? Não teve em nenhum momento essa indicação, foi uma escolha do prefeito mesmo. No entanto, a administração tem o compromisso, né, de alcançar uma equidade de gênero. Então, assim, existe esse compromisso e com certeza isso está sendo observado na medida que os nomes são pensados. Mas não foi uma indicação direta do movimento. Agora eu vou tocar para a Pamela Bussolini, acho que foi quem mais ficou curiosa todo o tempo sobre essa nova secretaria. Pamela, então agora você tem a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas com a secretária da pasta. Fica à vontade. Bom dia, secretária. Eu falei várias vezes aqui no programa que essa questão da criança estava, né, Deus queira que melhore, nas suas mãos, mas desassistida no nosso município. E uma coisa eu queria te perguntar, por quê? As pessoas reclamam muito que quando uma denúncia chega no nosso conselho tutelar, demora muito para ser apurada, e eu acredito que talvez seja porque a gente está num déficit, né, de conselheiros tutelares, né, devido aos núcleos, porque o CONAMA, né, na resolução 139, diz que o nosso município deveria ter, pelo número de habitantes aí, uns 4 núcleos, e nós temos 2, né, Conselho Tutelar Norte e Sul. Então, o que eu queria saber? Essa Secretaria da Criança que está sendo criada e entregue em suas mãos, tem a intenção de revisitar essa situação, ver se tem como a gente aumentar esse número de conselheiros e conselhos para a gente dar uma atenção maior para as crianças? Bom dia, Pamela. Bom, na verdade, assim, quando a denúncia chega no conselho, já aconteceu, né? Ou pelo menos há uma suspeita que tenha acontecido. A nossa secretaria, o grande foco será na prevenção, para que não aconteça. E isso é uma coisa que nenhum setor está fazendo, né? Assim, a gente tem algumas situações, algumas ações pontuais ou diluídas, mas com a secretaria a gente vai fazer a gestão para que a gente tenha ações robustas, programas que realmente atinjam um resultado, né? E qual que é o resultado na prática? É que a criança não sofra violência, né? Então, assim, quando a gente está falando de violência, a gente está falando de violência sexual, violência física, psicológica, né? E eu costumo dizer várias vezes que, assim, a gente já avançou no nosso processo civilizatório e entendeu que não pode bater em mulher. Porque se a gente volta 100 anos atrás, estava lá na lei que o homem podia, né, o marido, podia corrigir a sua esposa com castigo físico. Estava na letra dura da lei, né? Estava lá escrito. Então, assim, hoje a gente já não defende isso publicamente. Ninguém defende isso publicamente, que a mulher precisa de correção, que precisa apanhar, porque, né? Isso não existe mais. Então, assim, a gente já entendeu que não pode bater em mulher, que não pode bater em idoso, que não pode bater em cachorro. Ninguém defende publicamente, mas a gente ainda continua falando socialmente que se bater em criança é educação, que bater em criança é estratégia pedagógica, né? Então, a gente ouve isso na sociedade. Então, a gente vem muito no sentido de trabalhar na prevenção, para que, de fato, a gente conseguindo prevenir, a gente vai, de fato, mudar toda a demanda social que a gente tem para os conselhos, para os CREAS, para a assistência social, enfim, em todos os setores. E quando uma criança sofre uma violência, além de ser uma demanda que gera para a saúde, né, para
para assistência social, enfim, para todos esses serviços, gera uma demanda também na escola, porque provavelmente é uma criança que vai ter muito problema de comportamento, que vai ser mais agressiva. Então, assim, o grande foco da nossa secretaria vai ser agir na raiz do problema, para que o problema não aconteça, né? Então, assim, mas voltando à sua pergunta, evidentemente a gente vai estar em parceria, né? A gente vai ter reuniões com o Conselho Tutelar, com o CMDCA também, a gente vai estar ouvindo as demandas para, claro, atender da melhor forma possível para a gente garantir o melhor atendimento para as crianças e adolescentes. Obrigada. Quem, Rafael? Bom dia, secretária. Com relação às ações, o que efetivamente a senhora já tem aí planejado já para iniciar, né? As ações, os programas, quais são? Então, muito do que a gente vai fazer ainda vai ser criado. E assim, a gente não tem uma referência hoje, nem municipal, nem estadual, nem nacional, nem internacional. Então, o que a gente quer fazer vai ser realmente algo muito inovador. Então, assim, e inclusive, nesse sentido, a mídia, ela contribui muito para a formação de pauta, né? Porque, assim, uma política pública, para ela ser efetiva, ela precisa estar na boca do povo, as pessoas precisam entender a necessidade dessa política para que, de fato, a gente consiga planejar ações, implementar e depois avaliar, que seria o ciclo de uma política pública, né? Então, nesse momento, a gente está no momento inicial mesmo, de sensibilizar, e aí a importância tão grande da mídia de estar jogando luz aos temas para que a gente realmente consiga debater isso socialmente. Então, assim, uma das primeiras ações que a gente vai ter, em parceria com o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, é uma ação no 18 de maio, que acontece agora, que é o Dia Nacional e Municipal do Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Então, no dia 18 de maio, a gente vai ter uma audiência pública lá na Câmara, 14h, para debater publicamente esse tema, para a gente levar para a sociedade que realmente esse tema é importante, esse problema é real, existe, crianças não estão seguras em muitos lugares, e isso a gente precisa começar a jogar luz nesse tema, para começar a sair ações de fato, né? Agnaldo Vieira. Aline, bom dia. A minha pergunta até é igual aqui do nosso ouvinte, o Bruno, que comentou a respeito das crianças indígenas, né? Apesar de não ser uma responsabilidade, uma fiscalização, o assunto não é municipal, é até de federal, mas a secretaria pode ter alguma participação, é possível, né? Principalmente mas é uma questão cultural até deles estarem, né, nas ruas, vendendo seus produtos ali, mas as crianças acabam teve um atropelamento uma vez de uma criança. Nesse sentido, a secretaria pode fazer alguma coisa especificamente também para essa área, apesar de não ser responsabilidade dela? Bom dia. Bom, eu acredito que, assim, tudo que a gente puder fazer para proteger a criança, certamente a nossa secretaria fará, né? O nosso foco realmente vai ser a proteção da criança contra qualquer tipo de violência. Então, assim, e a gente vai fazer isso através de ações educativas, em diálogo, em conversa. Nada vai ser imposto, nada vai ser, né, de uma forma nesse sentido, né? Tudo vai ser muito conversado. Então, eu acredito que sim, que a gente vai poder construir, inclusive no próprio CMDCA nós temos representantes, né? Que levam a causa justamente das crianças indígenas. Então, assim, com certeza a gente vai estar construindo em parceria. Ângelo. Bom dia, secretária. A senhora está vindo numa secretaria nova, criada numa reforma que criou outras secretarias, basicamente 10 a mais do que no primeiro mandato do governo Ulisses Maia. E particularmente acho que juventude, assistência social, criança, adolescente, podia estar tudo no mesmo lugar, inclusive segurança, porque todas têm o mesmo objetivo, que é evitar a agressão, né? E semana passada eu fiz uma publicação sobre uma Cracolândia ali perto da prefeitura, no dia seguinte já não existia mais a Cracolândia. Então, assim, quando o poder público quer, ele resolve algumas situações. Eu queria saber se para fazer isso, né, você vai ter que resolver os desafios, você já tem definido a sua equipe.
Bom, a gente já tem, né, os nomes, agora a gente está no processo ali de documentação, de organizar a casa nesse sentido, né? Algumas coisas demoram um tempinho, né, para publicar, enfim, a parte de documentação, mas tudo vai ser resolvido, creio eu, que em 1, 2 semanas no mais tardar. Os nomes estão certos, então? Sim, mas por enquanto a gente não tiver nada publicado e oficial, a gente vai continuar aguardando. É só a senhora, lá no terminal. Sim. Nós estamos aqui hoje com a secretária da Criança e Adolescente de Maringá. A secretaria foi criada recentemente. A secretária Aline Câmara está aqui com a gente hoje respondendo os nossos questionamentos. Secretária, numa fala da senhora outro dia, lá no Paço, a senhora falou que um dos objetivos da secretaria realmente é violência sexual. É uma das frentes que vocês vão mais atacar. E aqui, quando a senhora estava respondendo a Pamela agora, a senhora falou de outras questões que me chamaram a atenção. Por exemplo, a senhora contou o histórico de bater em mulheres, bater em idosos, bater em cachorros. E aí a senhora falou de correção quanto às crianças. Essa correção que os pais fazem é algo também que a secretaria vai ter ingerência sobre essas coisas? Como que é? Eu fiquei com uma dúvida nessa questão. Uhum. Bom, Paulo, desde quando aconteceu a questão lá do menino Bernardo, dele ter, assim, vindo a falecer, né, por conta de castigo físico, já tem uma discussão social em relação ao castigo físico, né? E eu acredito que a gente não vai ser do dia para a noite, né, mas a gente vai chegar a esse processo, né? Como a gente chegou na questão da mulher e de outros tantos. Algum momento, a nossa sociedade vai compreender que não é o caminho. Então, o que a gente pretende fazer com a secretaria? Dar ferramentas e instrumentos para as famílias, para que as famílias tenham, né, mais formas de realmente conseguir educar as crianças, conseguir ter as respostas que esperam, né? Então, assim, hoje a gente já tem várias ciências que nos mostram... como que eu posso dizer? Que mostram, assim, caminhos mais efetivos. Então, a neurociência, a psicologia, a própria pedagogia, são ciências que nos mostram outras ferramentas, outros elementos que tempos atrás a gente nem tinha, né? A psicologia, se a gente for pensar, é uma ciência bem nova, né? Chega no Brasil faz, sei lá, uns 60 anos. Para se popularizar mesmo, se a gente for ver, não é todo mundo que tem acesso a psicólogo ainda hoje, né? Mas assim, com perfis públicos, com pessoas que têm compartilhado mais informações na internet, tudo, mas a gente já começa a perceber que existem muitas outras ferramentas, né? Então, assim, a gente vai trabalhar muito em parceria com as famílias, né? Justamente para que a gente consiga chegar em outros patamares, né? De cuidado com a criança mesmo. Eu sei que foge um pouco, talvez, da secretaria, mas vai me gerando dúvidas. A gente vive num país efetivamente assim cristão, a maioria da população é cristã. E a Bíblia, que todos eles seguem, fala que você precisa corrigir as crianças com o castigo físico. Por exemplo, a Bíblia cita nominalmente, corrija a criança com vara. A Bíblia fala desse jeito. Há como suplantar isso através da ciência? Então, olha, eu vou trazer dados para vocês, né? Nos últimos 10 anos aqui no Brasil, de 2010 a 2020, mais de 100 mil crianças e adolescentes morreram por conta de castigo físico. E eu acho que em nenhum momento a Bíblia cita que a gente tem que matar a criança na paulada, né? Então, acho que isso é algo para a gente observar. Então, assim, e dessas crianças e adolescentes, pelo menos 2.000 eram crianças que tinham menos de 4 anos de idade. Então, assim, é muito difícil você medir até onde o castigo físico vai. E, para além disso, a gente precisa entender também qual que é a condição que a família está, né, para de fato empregar um castigo físico. Então, assim, nós vamos agir muito no sentido de trazer mais ferramentas, mais elementos, né? Quando a gente olha para a Bíblia, é um livro que foi escrito há muito tempo atrás, né? Que é importante a gente observar as escrituras, mas é importante que a gente também observe as outras ferramentas, os outros instrumentos que a gente tem hoje na nossa sociedade para estar lidando com esses assuntos. Pamela? Secretária, você assume no momento
que tem muita reclamação de pais, né, sobre o atendimento das crianças nas UPAs. Até um ouvinte nosso, Silvio Maio, estava falando que o filhinho dele demorou 5 horas para ser atendido. E isso também é uma necessidade, né, atender a criança com agilidade na questão da saúde. Em contrapartida, também é preciso, como você estava citando, criar mecanismos de atendimento psicológico para crianças, enfim. Então, como garantir um atendimento célere, né, que a gente está passando por um problema agora, e inserir novos atendimentos? O que vocês estão planejando assim para conseguir coordenar isso? Uhum. Bom, a nossa secretaria vai estar atuando precisamente na gestão e na organização de muitas coisas, de muitas frentes, né? O nosso principal trabalho vai ser o enfrentamento à violência. Então, assim, porque quando a gente fala de violência e de criança, enfim, é algo que perpassa, né? É algo transversal, que vai passar pela saúde, pela educação, pela assistência, enfim, vários serviços no nosso município. Então, a princípio, a gente pretende organizar os fluxos de atendimento, né? Então, assim, hoje, por exemplo, se uma criança chega com uma suspeita de violência sexual, a gente mobiliza toda uma rede e, assim, nem sempre é uma violência, né? A gente já chegou, assim, a ter na rede casos de assadura, né, que foram encaminhados como uma suspeita de violência, né, porque a criança falou, alguém passou o dedo aqui, tinha uma vermelhidão na região, a criança estava sensível, na dúvida a gente encaminha. Só que assim, então uma das coisas que a gente vai precisar criar, e isso de fato vai ser um compromisso da nossa secretaria, é um setor de acolhimento, um setor de escuta especializada, como a Lei 13.431 já prevê desde 2017, que a gente tenha esse setor para acolher essa criança e encaminhar, de fato, para a rede especializada, né? Então, assim, se é de fato uma suspeita de violência ali intrafamiliar, que há um rompimento de vínculo da criança com a família, então isso precisa ser trabalhado através da assistência social, né? Se a criança precisa de assistência na saúde, ela precisa ser encaminhada. Se a criança vai precisar de um acompanhamento psicológico, tudo isso precisa ser organizado, né? Então, a gente vai atuar nesse sentido. E é claro que a gente vai estar, assim, em parceria com todas as secretarias. Então, obviamente que, assim, tudo que a gente puder fazer para levar a discussão, trazer o apontamento para que, de fato, o que está previsto no ECA e na Constituição, que é a prioridade da criança e do adolescente, a gente certamente fará. Quem, Rafael? Além do grupo do Conselho, né, tutelar, terá mais algum grupo que pode, querendo ou não, auxiliar a secretaria a ter um movimento? Se encontra muito nas igrejas também, né? Grupos que às vezes tem algum tipo de denúncia, que acaba também conscientizando os pais. Enfim, um trabalho que seja não só para criança e adolescente, mas também para os pais, né? Tratar as crianças, né? Com o devido respeito, enfim. Exatamente, Kim. Eu acho que essa vai ser a nossa estratégia principal, né? Lá em 2020, quando na campanha eu abordei esse tema pela primeira vez, o projeto já era voltado de fato para as famílias e não para as crianças. Porque assim, a gente tem um debate social, né, de quem é que tem que ensinar a criança a se proteger ou passar informação para a criança. Só que assim, enquanto a gente está no debate social, se é a escola, se é a família, se é a igreja, se é a sociedade civil, se é a mídia, enquanto a gente está debatendo, as crianças estão sendo vítimas, né? E assim, os números da violência sexual são assustadores, né? Só para vocês terem uma noção, 4 meninas, né, com menos de 13 anos de idade são estupradas assim por hora no nosso país. Então, assim, é muito assustador. E assim, quando a gente pega qual que é o local que a violência sexual acontece, 60% dos casos acontecem dentro da residência, né? Então, assim, nesse momento de pandemia que as crianças ficaram em casa, os números são assim, a gente não tem ainda a real noção, mas o que a gente vê de várias ONGs que atuam diretamente em pautas como essa, é que é de
pelo menos, o que a gente tem de número real é pelo menos 10% apenas do que de fato está acontecendo na sociedade. Então, você pode multiplicar esse número por 10, né? Então, assim, é de fato muito assustador tudo isso. Então, com certeza, eu acredito que a parceria com a Ordem dos Pastores, com as igrejas católicas, vai ser essencial. Nós vamos atuar não só na frente de gestão ali dos serviços municipais, né, dos serviços prestados pelo Estado, mas a gente também vai precisar de parceria com a sociedade civil, né, porque assim, a igreja, por exemplo, chega muitas vezes onde o Estado não chegou ainda, né, então ela tem uma capilaridade no tecido social muito maior, né, então com certeza a gente vai estar em conversa, em parceria e em construção. A nossa secretaria vai ser uma secretaria muito pequena, então assim, a gente vai contar aí inicialmente com no máximo 10 pessoas, né? Mas algo em torno disso. Então, assim, a gente não vai conseguir executar muita coisa, mas a gente vai estar organizando, pensando nas políticas e trazendo para... Assim, claro que não só a secretaria vai estar pensando em parceria com todos esses atores, né? Para, de fato, conseguir agir de forma efetiva, né? Ângelo? Eu estava falando de parceria e, coincidentemente, circulou a informação de que a criação da secretaria teria sido uma sugestão do Ministério Público. Vai haver que tipo de relacionamento vai haver, de ajuda vai haver entre as duas partes? Olha, eu acho assim, para tratar um tema tão delicado e que, assim, tem um impacto tão grande na nossa sociedade, porque, como eu disse, se apenas 10%, né? Então, assim, de cada 10 casos que acontece de violência sexual na nossa sociedade, vamos dizer que um está sendo reportado às autoridades e os outros 9 estão ficando ali em silêncio, né? Como, por exemplo, no meu caso, eu demorei mais de 20 anos para falar sobre o assunto. Então, assim como eu, tem tantas outras mulheres, tantos outros homens na sociedade. E assim, quando é com meninos é ainda mais difícil, né? Porque a manifestação social é muito maior, né? Porque aí já entra outras questões. Então, assim, certamente a gente vai contar com o apoio do Ministério Público, com a interlocução do Ministério Público. Sem a interlocução da rede de proteção como um todo, que conta aí com todos os atores sociais possíveis e imagináveis, a gente não vai conseguir fazer nada. Fernando Tupan. Tudo bem, secretária? Aqui em Curitiba nós tivemos um caso de violência sexual que ficou marcado, foi a morte de Raquel Genofre há aproximadamente uns 13 anos atrás. E eu estive vendo aqui que a cada 14 horas e 30 minutos ocorre um caso de violência sexual aqui na capital do Paraná. Como está Maringá? É tão grave assim como aqui em Curitiba ou não? É grave também. Aqui em Maringá a gente tem pelo menos 1.000 casos por ano, né? Então, são números alarmantes. Assim, você entra na promotoria, enfim, em lugares de responsabilização, você vê, assim, os processos são infinitos, né? São muitos casos. Então, assim, E assim, quando acontece, gente, a situação, o custo, né, para o poder público é muito grande. O custo para a criança, o custo para a família, né? A gente tem custo de saúde, a gente tem custo na educação, na assistência social, enfim. E o trauma, né, as marcas são muito grandes, né? Então, assim, realmente a gente pretende ter ações voltadas para a prevenção, né? Uma conversa muito franca, muito ampla com a sociedade, para que a gente, enquanto adulto, realmente resolva essa situação. A gente não pode esperar que a criança tenha a responsabilidade de proteger a si mesma, né? Essa responsabilidade é nossa. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas, é isso mesmo. A gente está conversando aqui com a Aline Câmara, ela que é secretária da Criança e Adolescente aqui em Maringá. Secretária, muito obrigado pela presteza com que a senhora nos atendeu nessa segunda-feira de manhã, aí antes, né, de efetivamente começar o trabalho lá na secretaria. Muito obrigado.
Obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês, estou à disposição, né? E deixar registrada a importância que a mídia tem para essa construção de pauta. Muito obrigado pelo espaço.